Estamos de volta com o programa Emergência 190. No dia 18 de outubro, as lentes das câmeras das TVs focaram uma ocorrência no bairro da Aclimação, aqui em São Paulo, que se não fosse a habilidade dos policiais militares, além do próprio GAT, teria terminado de forma trágica. Nesse episódio, um homem com distúrbios psicológicos atirou em 3 pessoas com o seu revólver. Veja. No dia 18 de outubro, por volta das 8h30 da manhã, a PM recebeu vários chamados através do telefone 190. Polícia Militar Emergência. Oi, por favor, teve um assalto na frente da minha casa, a mulher está gritando socorro. Polícia Militar Emergência. Oi, fizemos um chamado aqui no tiroteio que teve aqui na Castro Alves. Ah, chegou a viatura. Se puder mandar também SAMU, que tem 3 baleados aqui na rua. Castro Alves? É. Qual o número, senhor? Ademir Gurgel. Não, peraí. O número? 1073. Chegou a viatura da Polícia Militar aqui. Então teve mais baleadas, mais pessoas baleadas aí? Tem 3 pessoas baleadas. Tudo bem, senhor. Tá reiterado o pedido aqui, tá bom? Obrigado, viu? De nada, dispõe da Polícia Militar. Ao chegar, PMs constataram um homem em grave estado de perturbação. GAT foi acionado. A negociação foi longa. Familiares entraram em contato com a polícia. Tentavam ajudar. Polícia Militar Emergência. Por favor, a gente está assistindo aqui na televisão esse caso aí da rua Castro Alves. O Fernando está falando com o pai dele. Aí ele está combinando que o pai vai até a casa dele. Será que você pode pedir para a polícia, pelo amor de Deus, não invadir? O pai está convencendo ele a sair com ele, mas se a polícia invadir, ele te mata. Passadas mais de 8 horas de negociação, o homem perturbado se entrega bastante ferido. Passo para trás, Janinho abriu. Andando para trás, Ele recebeu cuidados médicos do SAMU e de uma equipe do Corpo de Bombeiros ainda no local. Foi conduzido à delegacia do bairro. Os PMs localizaram diversas armas no interior da residência. Bem, então você pôde acompanhar aí as imagens que foram feitas pela equipe Olho de Águia da Polícia Militar nos momentos desta ocorrência em que uma pessoa, como nós falamos, um rapaz, atirou em outras 3 e ficou dentro da sua própria casa, trancado ali. Então, horas se seguiram, né, diante de uma negociação incansável para que, graças a Deus, Tenente Aguilar, uma ocorrência ou esta ocorrência terminasse com mais esta vida preservada. Qual foi o momento mais tenso desse fato, dessa ocorrência? O momento mais tenso é o momento da rendição, porque justamente nesse momento é que o causador da crise ele pode se revelar. Essa ocorrência é uma típica ocorrência de marginal embarricado, em que ele pode se revelar na hora da entrega, na hora da rendição, em não querer realmente se entregar, em querer provocar um suicídio, em querer forçar a polícia a colocar força contra ele, a efetuar disparo contra ele. Como, por exemplo, ele atirando na polícia militar e a polícia militar sendo forçada para se proteger, efetuando disparos contra si. É o que nós chamamos na doutrina de suicídio policial, suicídio by cop, né? Então, esse é realmente o principal momento crucial da ocorrência, o momento mais complicado, no momento da rendição, em que nós não sabemos em que pontos que vai dar a veracidade, se realmente ele vai se entregar ou se ele vai se revelar como um suicídio by cop, um Perfeito. Suicídio policial. Nós estamos vendo ali a estrutura toda montada, carro de apoio do Corpo de Bombeiros, ambulância, enfim, toda uma estrutura, uma infraestrutura para que possa ser garantida ali a
a preservação da vida, claro, além da própria ação. Agora, um detalhe que eu gostaria de ressaltar que o senhor, mais uma vez, insistir na figura do negociador. Numa ocorrência como essa, há que se ter muita paciência, a habilidade de um profissional especificamente, para que em um segundo, como o senhor falou, todo o trabalho pode ser perdido, haja visto que até o último momento essa pessoa pode decidir por tirar sua própria vida, enfim, cometer uma loucura. Então a paciência, a calma, a tranquilidade, não pode ter pressa em momento nenhum. Não pode ter pressa. Só que o negociador, ele não age sozinho, é uma estrutura que abraça essa ocorrência, que é uma estrutura de gerenciamento da crise, que é uma estrutura soberana, tá? Que ela não controla o marginal. Se controlasse o marginal, seria muito fácil para a polícia militar chegar e falar assim, se liberte, solte o refém, solte a arma e se entregue. Seria muito fácil. Claro. Essa estrutura do gerenciamento, que está acima da negociação, ela conduz para uma solução aceitável. E nesse ponto que é importante, porque justamente no mesmo nível de igualdade nós temos 4 alternativas. A negociação, as técnicas não letais, o tiro de comprometimento formado pelos atiradores chamados de snipers, né? E por último, a última alternativa, a invasão tática. No caso, foi colocada em prática a que apareceu para o público a alternativa negociação. Isso não quer dizer que as outras não estavam postas, prontas para a ação. Por quê? Porque o Estado, o gerenciamento de crise, ele é feito de forma conjunta, sistemático e conjunto. Ok, isso foi muito importante o senhor colocar, ia ser até uma pergunta posterior, mas o negociador, então, ele não age sozinho, ou seja, tem toda uma estrutura para que ele possa negociar, ou seja, ele não decide sozinho, isso é importante o senhor falar. De forma alguma, ele não decide sozinho, as decisões, todas as decisões, elas são passadas pelo gerente da crise, que é o comandante da operação, que assim nós podemos chamá-lo. E o negociador, ele não tem poder de decisão. Perfeito. Ele apenas conduz uma solução, ele conduz a negociação. Ok, foi muito importante o senhor falar isso. Agora, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda dentro da ocorrência ou de uma ocorrência desse tipo, até que ponto, né? Porque muitas vezes a imprensa, claro, ela está lá para buscar informações, para informar a população, e nesse afã de buscar informações acaba, às vezes, contrariando alguns princípios, né, da própria segurança dela, a imprensa, e de todos os envolvidos. Até que ponto a imprensa pode atrapalhar uma ocorrência como essa e até ajudar? Veja, há poucos instantes eu comentei que a polícia ela não tem como controlar o marginal, ela não controla a crise, e isso é uma verdade. Verdade, porque senão falávamos para o marginal, solte a arma, solte o refém. Nós conduzimos. E é justamente nesse ponto. A imprensa ela não pode, ela não deve, que pese o direito da informação, que nós somos totalmente favoráveis a isso, ela não pode influenciar aonde ela possa influenciar na condução da crise. Porque a influência na condução da crise significa influenciar na condução das estratégias que podem salvar vidas. Vidas do refém, vidas desse marginal, vidas do policial que está conduzindo a uma solução aceitável do serviço do Estado, do serviço policial de resgate de reféns e de vidas. E se essa condução provocar algum prejuízo, cabe responsabilidade civil, cabe perda da chance, teorias novas encampadas na responsabilidade civil, isso é plenamente viável e esse seria uma interferência na condução da crise inaceitável, que pode trazer prejuízos inaceitáveis na condução de uma crise. Eu gostaria que o senhor até desse um pouco mais de ênfase essa questão da perda, né, dessa chance e tudo mais. Se o senhor falasse um pouquinho mais para isso, porque isso é muito interessante. A perda da chance é um caso que foi julgado no STF e algumas decisões em que a polícia militar ela tem algumas estratégias e essas estratégias muitas vezes elas são fáceis, até simples de serem empregadas. Só que a imprensa muitas vezes ela pode visualizar, ela pode divulgar essas imagens, ela pode
por uma questão de mídia, mostrar estratégias da PM do serviço policial que provoquem a esperteza desse marginal, que mostre, que antecipe e que quebre o fator surpresa da estratégia da Polícia Militar. Perfeito. E isso, de uma situação que era simples de ser resolvida, vai provocar uma situação muito complicada e vai fazer com que essa crise de simples, um remédio simples para ser resolvida, vai provocar com que essa crise tenha que ser resolvida de uma forma muito especial. Quando eu falo que essa crise tenha que ser resolvida de uma forma muito especial, significa ter que correr riscos insuportáveis. Então veja, de uma estratégia simples que a polícia poderia ter resolvido essa ocorrência, se o sigilo da informação tivesse sido preservado, se a imprensa tivesse respeitado naquele momento o serviço da Polícia Militar, naquela condução daquela crise, teria sido resolvido de forma simples. Vidas teriam sido preservadas, a estratégia teria sido preservada. Ou seja, nós não teríamos perdido a chance de resolver aquela ocorrência naquele determinado momento, daquela determinada forma. Que aqui eu não vou estar podendo divulgar as estratégias, claro, porque seria a mesma coisa do que um mágico estar divulgando os truques das mágicas. Sim, com certeza, mas, pois não. Ao passo que outras ocorrências em que são divulgadas as estratégias, para que eu possa resolvê-las, resolver aquela mesma crise, eu vou ter que tomar situações muito mais complicadas, de risco exacerbado, que vão nos colocar muito mais em risco. E muitas vezes, aquela chance que nós tínhamos, essa chance foi perdida. E às vezes essa perda da chance, eu não consigo mais voltar atrás. E por uma questão da difusão dessa imagem, da quebra desse fator surpresa, em que esse marginal acaba vendo as imagens, acaba vendo a estratégia que a polícia está montando, ele acaba olhando na TV, ele acaba se antecipando e tolhindo uma vida, matando um refém. E é justamente essa, é a perda da chance da polícia de ter implantado um planejamento, implantado uma estratégia que se vai por água abaixo. E aí sim, é possível de ser apreciado, é possível, nesse caso, houve uma influência nítida de prejuízo para aquele cidadão, para a família daquele cidadão, para o cidadão que teve a vida tolhida, por uma questão de divulgação da informação. Então aí vai ser uma questão da justiça verificar qual direito vai ter que ser sopesado, né? Se vai ser o direito da imagem, o direito do cidadão em querer preservar a sua vida, em querer fazer essa decisão. Okay. Foi muito importante, eu pedi até para o senhor salientar isso aí, porque às vezes a própria imprensa, como eu disse, nesse afã de buscar informações, não entende o que está acontecendo ali no epicentro do gerenciamento de uma determinada crise. E é aquela história, né? De técnico de futebol, todo mundo tem um pouquinho, quer opinar, falar, olha, faça isso, faça aquilo, eu acho que deveria ter sido feito, mas de repente as informações, elas são estratégicas até para o resultado final, ou seja, a preservação da vida. Tenente Aguilar, nosso tempo já está chegando praticamente ao final, mas nós gostaríamos, e o nosso intuito foi mostrar o trabalho, mais uma vez, dessa unidade tão importante da Polícia Militar, onde o senhor trabalha, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais, o nosso GAT, e parabenizá-los, né, pelo trabalho que é realizado na instituição, quantas vidas são preservadas e quantos locais, né, os senhores estão presentes ali, sequer as pessoas sabem cotidianamente. Desde uma notícia de uma bomba, um artefato, né, até outras ocorrências de vulto, como foi esta última que nós mostramos. Finalmente, eu gostaria que o senhor deixasse um recado para os nossos telespectadores, né, para aqueles que se verem envolvidos, de repente, numa situação, ou achando um artefato, uma bomba, ou percebendo que alguma coisa anormal esteja acontecendo ali próxima a elas. Qual é a dica, né, qual é a orientação que o senhor daria nesses casos? Não mexa, não toque, não retire esse objeto do local. A Polícia Militar, por meio do GAT, está preparada para atendê-lo e dar o suporte adequado. Ligue 190, a viatura vai estar encostando no local e vai estar realizando o suporte especializado. Se for o caso, chamando o GAT, fazendo o acionamento 24 horas, seja por meio de helicóptero, do helicóptero Águia, por meio do esquadrão do grupamento aéreo.
norte a sul, leste a oeste do estado de São Paulo, 24 horas. A Polícia Militar está à disposição para fazer esse atendimento de ocorrências com bomba ou com reféns. Ok. Muito obrigado e parabéns mais uma vez aí para o senhor e toda a equipe dessa ocorrência que preservou mais uma vida. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, depois do intervalo, você vai ver a visita de um grupo de policiais de Honduras, aqui no Brasil, a formatura de 849 sargentos da Polícia Militar. A ganhadora do souvenir do documentário Águias da Cidade recebe seu prêmio no grupamento aéreo da PM. E os quadros Polícia Militar em Ação e as dicas de segurança. Fique conosco, voltaremos já já.